Saudações rubro-negras flageniais. O Flamengo venceu o Bahia por 1-0 neste sábado no Maracanã, com mais uma atuação decisiva de Arrascaeta. O camisa 10 vive grande fase e colocou o Mengão na liderança provisória do Brasileirão. Mas nem tudo foi festa. O time perdeu 2 jogadores por lesão. Gerson foi expulso. A arbitragem causou polêmica e Bruno Henrique joga muito mal. Quer saber de tudo o que rolou? Então fica comigo até o final. Mas antes de tudo, meu querido, deixe o seu like, se inscreva no canal, seja um flagenial, acione o sininho da notificação e fique sabendo de tudo do mais querido, mais amado, ou mais idolatrado Flamengo. Sem mais delongas, vamos à informação. O Flamengo começou o jogo a 1000 por hora. Logo aos 4 minutos, o Léo Ortiz quase marcou de cabeça. Bola no travessão, mas aos 7 saiu o gol. Cruzamento de Michael, Arrascaeta apareceu como centroavante, testou firme e abriu o placar. A pressão rubro-negra continuou por boa parte do primeiro tempo, mas aos poucos o Bahia equilibrou e assustou com Kaique. Mesmo assim, o Fla foi para o intervalo com a vantagem no placar. Se o primeiro tempo trouxe boas notícias no placar, por outro lado, o Flamengo perdeu 2 volantes. Alan e Pulgar saíram ainda na etapa inicial com lesões na coxa. Pelo lado do Bahia, o Kaique também deixou o campo machucado. Um alerta aceso no departamento médico rubro-negro. O segundo tempo foi mais amarrado. O Rogério Ceni mexeu bastante no Bahia, colocou o Everton Ribeiro, Pulga e Cauli, mas não conseguiu dominar o jogo. O Flamengo perdeu força ofensiva e o confronto ficou truncado no meio do campo. Aos 40 minutos, Gerson foi expulso direto após pisão em Eric Pulga. Decisão justa? Sim, justa. Entrou mal, atrasado e fez a falta até meio que desnecessária que estava no meio do campo, mas que gerou revolta pelo critério, né? Em lance perigoso, parecido, o jogador do Bahia não foi expulso, né? Pessoal, falar aqui do Felipe, né? Mais uma vez, pessoal, demorou para mexer no time. Essa dificuldade, né? Ele tem uma dificuldade muito grande quando ele tem de fazer as substituições rápidas, né? Já é conhecido isso. A leitura de jogo dele ainda é lenta, mas isso deve melhorar com o tempo na beira do campo. Afinal, ele é humano, né? Alguma coisa ele iria deixar a desejar, e isso é uma coisa que ele vai ter que melhorar durante o tempo. Tem que detectar logo e fazer essas mudanças rápidas. Ele nunca muda nada antes dos 20 minutos. Chega até ser muito difícil ele mudar alguma coisa antes dos 30. Geralmente é 35, 38 minutos que ele muda, né? E como só restava uma, né? Assim, e teve muita gente, vou até voltar aqui, teve muita gente que falou que ele demorou a substituir porque ele só tinha uma janela, né? E preferiu janela de substituições, são 3 ao todo, né? E preferiu guardar caso um jogador se machucasse. Até faz sentido, mas a verdade é que com ou sem janela, o padrão dele é mesmo, né? Só mexe, é o mesmo, né? Só mexe lá pelos 35 e 38 minutos do segundo tempo. E ele tem que começar a mexer nesse time quando cai a intensidade no meio de campo, lá para os 20, que é o que começa a pesar nas pernas dos jogadores. E não sei por que não era para acontecer, mas está acontecendo. E com essa teimosia, há consequências, né? As consequências elas vêm e vêm forte, né? Para piorar, ele usou a última janela e não tirou o Gerson, né? Aqui no canal a gente já vem falando, né? O Felipe precisa ter mais personalidade para substituir o Gerson quando ele está mal ou quando ele está cansado. Às vezes não é nem questão do jogador tá mal, é mal assim tecnicamente. Às vezes é o físico. O Gerson passa por esses momentos. Ele se entrega bastante. A gente sabe que o Gerson está correndo, está se aplicando, está tendo uma intensidade muito alta, mas chega uma hora que as pernas cansam e aí tem que substituir. Não adianta ficar
na esperança que o jogador vai fazer uma jogada linda e maravilhosa. Se estiver cansado, a probabilidade disso acontecer é muito menor do que uma pessoa descansada, mesmo sendo um jogador tecnicamente muito bom. Na realidade, ele já estava morto em campo, né? E jogando como volante, chegou atrasado em uma jogada no meio por puro cansaço e acabou sendo expulso, né? Resultado, terminamos a partida com um a menos e ainda vamos ficar sem ele no clássico contra o Botafogo. A prejuízo muito alto por um olhar mais detalhista para essas mudanças que o Felipe Luiz tem que ter. Tá? E, pessoal, essas críticas, cara, é normal fazer aqui no canal. A gente vai fazer, vai continuar fazendo essas críticas. Se a gente vê alguma coisa e achar que está errado, a gente vai falar. Aqui no canal a gente é assim. A gente não vai deixar, não vai ficar passando pano para ninguém. Tá? E isso não quer dizer que aqui a gente está fazendo complô contra o Felipe Luiz. Que Felipe Luiz vai se tornar um grandíssimo técnico, provavelmente vai para fora do país, tem um potencial muito grande, mas comete erros e erros primários por ser um técnico muito novo também. Isso daí é normal acontecer. Mas aqui não tem nenhum complô fora Felipe Luiz do Flamengo. Não, muito pelo contrário, quero que ele continue por muitos anos no Flamengo. A gente tem que parar com isso, gente. Tem que parar de colocar a culpa no técnico. A gente vem falando, vem batendo nessa tecla aqui, mas o pessoal não percebe que isso só prejudica o Flamengo. Tá? Isso aí tá, beleza, vamos continuar aqui. Sobre a insistência dele também, pessoal, em escalar o Bruno Henrique como centroavante, é complicado, né? O Bruno é ídolo, tá, pessoal? Ídolo, para mim é ídolo. E aqui no canal a gente até coloca ele à frente do Gabriel Barbosa, tá? Pela disciplina e pela competência também dentro de campo, lógico. Antes vem a competência dentro de campo e quando a gente compara os dois aqui, a gente compara em termos de competência, tá? E depois em termos de disciplina. E aí na disciplina esquece, né? De valorizar o clube, o Bruno tá muito além do Gabriel também, tá? Mas ele foi muito mal, cara. Ele foi muito mal e eu vou até colocar os números. Eu ia colocar aqui, mas não sei por que não tá abrindo no computador. Então eu vou falar aqui os números dele, tá? Pelo celular. Aqui, ó. Eu vou até colocar o óculos, espera aí, que senão eu não consigo enxergar aqui. Espera aí, só um minutinho. Espera aí, colocar aqui, ó. Pessoal, olha bem. Tá? Aqui eu só faço cor, tá? A gente está vendo aqui os números do Bruno Henrique, ó. Minutos jogados, 80 minutos. Assistência nenhuma. Assistências esperadas 0,0.1, chutes a gol, um chute a gol. Ele ficou 80 minutos, deu um chute a gol como centroavante. Aí não dá, velho. Não tem como. Entendeu? Não tem jeito, não tem como. Quer ver? Dribles 1, ações com a bola 13, passe certo 7. Ele deu 7 passes certos no jogo, 80 minutos praticamente, quase o jogo inteiro, né? 80 minutos. Cruzamento certo 1, duelos no chão 4, duelos aéreos 2, ganhou os 2, e nos 4 duelos no chão ele ganhou só 1, tá? Perda da posse de bola 1, faltas 1, faltas sofridas 0, cortes. Aqui a gente vai falar agora, cortes. Ele não fez nenhum corte, chutes bloqueados 0, interceptações 0, desarme 0 e drible sofrido 2. E aí, como o Felipe Luiz falou, agora daqui a pouco a gente vai colocar a fala dele, vai falar o que ele falou aqui, que o Bruno Henrique ajudou muito, se esforçou, realmente ele se esforçou na pressão, mas na parte defensiva, por exemplo, que é uma função que ele geralmente ajuda muito quando está na ponta, ele não fez nada.
E os números estão aí para qualquer um ver, entendeu? É complicado, sabe? A gente é difícil de falar do Bruno porque a gente gosta muito dele, mas cara, a gente não vai passar pano para ninguém aqui, cara. Então assim, foi muito mal, ele tá mal. A gente não sabe o que tá passando na cabeça dele. Tem um problema do negócio das apostas aí, né, que ele tá sendo investigado. Então a gente é difícil falar dele porque a gente gosta muito dele, mas tem que falar, né? A gente não vai ficar passando pano aqui e falar, tá lindo, maravilhoso. Pô, não tá, né? Não tá. E o Felipe continua insistindo, tendo um centroavante lá. Mas ele é ruim. Cara, pelo amor de Deus, cara. Assim, Bruno Henrique não é um centroavante. E ele não vai ser um centroavante porque ele não tem essas características. Ele pode jogar na área quando ele está jogando jogando no 4-4-2, que ele tem um atacante só, e aí você reveza ali, o cara um entra, o outro sai, tudo bem, aí pode até acontecer. Aí tem o facão que dá para fazer, aí beleza. Mas fora isso, ele não tem o cacuete, ele não tem as valências necessárias para jogar de centroavante, cara. É aquilo que eu tô falando, ele se esforçou, como sempre, né? Teve intensidade, mas o momento dele é ruim. E a verdade não temos tempo para recuperar jogador. O Felipe falou que já recuperou o jogador. Não recuperou, gente. É o Brasileirão, assim, Libertadores, são jogos decisivos, não dá para ficar insistindo. Ele já insistiu e vai continuar insistindo. Quem deveria ter entrado no lugar do Pedro era o Juninho. Goste ou não dele, a questão aqui é função, tá, pessoal? Estou falando de função. O próprio Felipe justificou a escalação do Bruno pela entrega, intensidade, mas o Juninho não perde em nada nisso. E mais, estou falando em termos de categoria, é outra coisa. É o Bruno, pelo amor de Deus. Mas em termos de intensidade, que foi a justificativa dele, né? Em termos de intensidade e entrega, o Juninho faz muito mais, até às vezes, do que o Bruno. Tá? Esse era um jogo para o centroavante de ofício. Precisamos de alguém para fazer o pivô. Nesses jogos, pessoal, onde a gente sabe que o time adversário vem para se defender, vem com linhas baixas, o Bruno não funciona muito bem. Porque ele não tem espaço para jogar. A gente precisa de um cara para disputar com o zagueiro no corpo a corpo, fazer o pivô. O Bruno precisa de espaço para jogar. Ele não tem esse perfil de camisa 9. E o Felipe ainda disse que tem gratidão enorme pelo Bruno. Vamos abrir aspas aqui para o Felipe, aqui, ó, que ele falou: ó, não vimos o mesmo jogo, o Bruno foi incrível. A menina perguntou para ele, né? O que ele achou do jogo do Bruno Henrique, por que o Juninho não jogava. E aí ele deu essa desculpa. E aí ele perguntou para ela: você viu o jogo dele hoje? E ela falou assim: ó, para mim foi ruim, não foi bom. Aí ele falou assim: não vi. Aí, aspas para ele agora aqui, ó. Não vimos o mesmo jogo. O Bruno foi incrível hoje, incrível. Um jogador de 34, 35 anos, campeão de tudo, maior campeão da história, se sacrifica pela equipe do jeito que ele fez. Sinto muito, joga muito, é o companheiro que mais se sacrifica, mais trabalha. Os jogadores que estão aqui vão oscilar, mas se estão aqui no Flamengo é porque estão por alguma coisa. E eu acredito nele. Já ficou no banco, já demonstrou na última final da Supercopa, continua demonstrando. Tenho gratidão e um carinho gigante por ele. Hoje fez um jogo impecável, foi até a exaustão, correu o que tinha que correr, fez todas as movimentações, não fez o gol, o resto fez. Estou muito contente por recuperar esse jogador que é muito importante. Fecha aspas para o Felipe Luiz, tá? Gente, gratidão. Ele tá de sacanagem, né? Gratidão não entra em campo. Gratidão não faz gol. O que a gente precisa são de gols, Felipe. Que no momento só o Arrascaeta está entregando. Nossos pontas ou externos, para quem é mais novo, não tem faro de gol. E é por isso que eu venho insistindo aqui no canal. Precisamos reformular o elenco, especialmente no ataque. Hoje, o Flamengo é um time arame liso. Cerca e não fura ninguém.
Isso é inaceitável. A mudança precisa acontecer agora, já nessa janela no meio do ano. E quando você diz aqui, tá? Vou voltar aqui até aqui, ó. Quando ele fala aqui, ó, hoje, carinho, tal, que ele fala, tá falando do Bruno Henrique aqui, que eu abri aspas para ele, ó, correu o que tinha que correr. Olha só para você ver. Primeiro ele fala da gratidão, né? Que é uma coisa lamentável ele colocar numa entrevista gratidão. Se ele tem gratidão, leva o Bruno para casa dele, porra. Tá? Ó, correu o que tinha que correr. Fez todas as movimentações. Não fez o gol. O resto fez. Que resto que ele fez? Qualquer jogador que entra para jogar no Flamengo tem que ter intensidade, tem que correr, tem que fazer o que você falou ali. Todos os outros jogadores também fizeram. E no segundo tempo, todos os jogadores caiu de rendimento. Gente, eu vi no SofaScore, a gente ouviu a estatística do Bruno aqui, ele não fez isso tudo. Isso me assusta, porque o Felipe, ele não está enxergando o jogo. Ele não está enxergando o que todo mundo está enxergando. E isso assusta. E muito. Tá? Seguimos aqui, né? O árbitro, né? Pelo amor de Deus, vamos falar do árbitro agora, do Daronco. Pelo amor de Deus, Daronco. Tava indo tudo bem, de repente, cara, é complicado. Foi outro personagem da noite, né? Após a expulsão do Gerson, o Flamengo pediu pênalti por recuo de bola com a mão do defensor do Bahia. O VAR foi acionado, Daronco revisou e nada foi marcado. A torcida ficou na bronca. Felipe Luiz preferiu não comentar. Prefiro, aí aspas, né? Prefiro não opinar, disse o treinador, né? Nitidamente, pessoal, o defensor do Bahia abre, né, o braço, né? Ele tá caído assim, de repente ele abre o braço, olha que assim, cara, e ele faz um movimento em direção à bola, né? Ele abre o braço de forma deliberada e coloca a mão na bola. Foi isso que aconteceu. Foi claro, foi direto, assim, foi pênalti. O que assusta, cara, é ver tanta gente dizendo que não foi, sinceramente. Ou o pessoal está precisando usar óculos ou tem que trocar de lente, cara. Porque não dá para discutir isso. Foi muito pênalti. E teve outro lance também, né? O jogador do Bahia fez falta dura, né? No Alacian. Igualzinho, muito parecido que o Gerson fez. E o Daronco simplesmente não expulsou. A jogada, inclusive, foi muito parecida mesmo com a do Gerson, né? Que acabou levando o vermelho. Estranho, né? Muito estranho, mas é Daronco, né? E quando ele está apitando, coisas estranhas sempre acontecem. Seguimos aqui com a vitória, né? O Flamengo chegou aos 17 pontos e assumiu a liderança provisória, né? São 5, porque o Palmeiras vai jogar hoje, né? Então, se o Palmeiras empatar, o Palmeiras empata em pontos com o Flamengo, 17, e o Flamengo fica na liderança. Se o Palmeiras vencer, ele fica 2 pontos à frente do Flamengo, né? O Bragantino empatou, tá com 17, mas tem o saldo de gol menor do que o Flamengo, né? E o Palmeiras com 16 joga neste domingo, hoje, né? Contra o São Paulo, olha só, você vai ver se contra o São Paulo e pode ultrapassar. Mas se perder, e com o São Paulo, sempre o Palmeiras dá aquela rateada. Tomara que dê de novo, né? Apesar que do time tá muito bem com os novos jogadores e o Abel, né? E com um gol, né, o Arrascaeta se isolou na artilharia do Brasil. Olha só para você ver, cara. Artilharia do Brasil, não. Agora, com 7 gols, né? Após o jogo, ele falou: com o Premier, fico feliz por ajudar. Só peço para estar bem fisicamente. Cada jogo é uma final pra gente. Que fase do uruguaio. É verdade, é uma fase muito boa, tá? O Arrascaeta está em uma fase ótima mesmo. Ninguém discute isso, mas como a gente já vem falando aqui no canal, ele precisa aparecer mais no segundo tempo. Se fosse em um jogo só, tudo bem, mas são várias partidas em que ele simplesmente some no segundo tempo.
Ele mesmo está preocupado com a parte física, senão ele não teria falado sobre isso na entrevista após o jogo. O que está salvando é que ele continua decidindo, fazendo gols e gols de vitória. Mas isso não muda o fato de que precisamos dele os 90, 100 minutos. É isso. Aqui no canal a gente não passa pano, velho, e não vai passar para ninguém. É craque, é ídolo, mas precisa render mais também no segundo tempo. Aliás, não é só o Arrascaeta, né? O time todo cai muito de rendimento no segundo tempo. A intensidade simplesmente some. Tomara que seja só uma fase, né? Uma má fase, porque não dá mais para aceitar esse padrão, né? Chega maio e o time começa a oscilar, cair drasticamente no aspecto físico e perder jogos, né? Por isso, por essa condição física, né? A história se repete todo ano e a torcida já está cansada disso. Seguimos aqui, próximo jogo do Flamengo decisivíssimo. Quinta-feira no Maracanã contra a LDU pela Libertadores. Só a vitória interessa para manter viva a chance, né, de classificação para as oitavas. Depois tem clássico contra o Botafogo no domingo, também em casa. Agora, pessoal, é o seguinte, que se dane o clássico contra o Botafogo, essa que é a verdade. É jogar contra a LDU os dois tempos, tá? O primeiro e o segundo tempo, tá, Arrascaeta? Primeiro e segundo tempo, tá, time todo aí, tá? Todo mundo, tá? Primeiro e o segundo tempo com uma intensidade alta, altíssima, tá? Para sairmos com a vitória e ficar mais próximo da classificação na Libertadores. Show humilhação, porque se cai na Libertadores na fase inicial, é humilhação sim, tá, seu Felipe Luiz? Beleza? E aí, nação, vitória para dar moral, será que é mesmo? O que você achou da atuação da arbitragem e a fase do Arrascaeta? Deixa sua opinião aqui nos comentários, tá? Bem, pessoal, vamos ficando por aqui. Crédito do GE, lance, coluna do Fla, site 90 minutos, UOL, Bola VIP, Mundo Bola. Obrigado! Obrigado por flamengar comigo e não se esqueça, deixe o seu like, se inscreva no canal, seja um Fla genial, acione o sininho da notificação e fique sabendo de tudo, mais querido, mais amado, ou mais idolatrado Flamengo. E lembrem, o único rubro-negro que existe é o Flamengo, o resto é tudo vermelho e preto. Que Deus ilumine os passos de todos nós. Saudações rubro-negro! Até mais!